esta oportunidade presente. Quero, neste momento, ser grato ao Senhor por este final de semana em que estivemos na presença do Senhor. Também pela vida do pastor Josué Pinheiro e também a sua esposa, irmã Débora, pela recepção que fizeram a nós, e que o Senhor continue abençoando as vossas vidas. E também parabenizando mais uma vez este grande coral, pelo 29º Congresso. E vemos que o Senhor está recebendo louvor dos lábios de cada um destes jovens. A prova disso é a manifestação da glória do Senhor que está presente nesta oportunidade em nosso meio. Deus continue abençoando esta igreja, também a todo o quadro dos obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre as vossas vidas. Nesta oportunidade, irmãos, queremos, dentro do que o Espírito Santo do Senhor tem colocado ao nosso coração, convidar os irmãos a nós fazermos leitura a palavra do Senhor nesta oportunidade, que se encontra em Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Queremos ser objetivos nesta oportunidade, diante da palavra que temos nesta oportunidade, Ezequiel, capítulo 37, todo aquele que encontrou pode dizer amém? Que nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Os irmãos podem assentar-se nesta oportunidade. Agradeço a atenção diante da leitura que nós fizemos nesta oportunidade. Dentro dos minutos, irmãos, sabemos que a igreja, nesta oportunidade, no dia de hoje, eu sei que, graças a Deus, os irmãos são um povo que gostam da manifestação da glória do Senhor. Os irmãos ficaram o dia todo na presença do Senhor. Estivemos aqui pela manhã, os irmãos pela tarde, e agora aqui à noite, com todo este ânimo, com toda esta liberdade do Espírito Santo do Senhor. Mas não queremos nos transpassarmos nesta noite do horário, mas temos uma palavra da parte do Senhor. Quantos vieram em busca de uma palavra da parte do Senhor nesta oportunidade? Estamos diante deste capítulo de número 37 de Ezequiel, e dentro deste capítulo de número 37 nós vemos aqui e podemos falar acerca da grande necessidade de um avivamento, a grande necessidade de um avivamento. Estamos diante do livro de Ezequiel, que foi chamado pelo Senhor em um tempo específico por Deus para profetizar para a nação de Israel, para que nós entendamos e compreendamos o que está acontecendo no capítulo de número 37 de Ezequiel. Nós precisamos entender que Ezequiel, ele é levantado pelo Senhor e recebe sobre a sua vida o chamado, a vocação de profeta, para profetizar a uma nação que se encontrava em um declínio espiritual, a saber, a nação de Israel. E nós vemos que quando Deus chama Ezequiel, o Senhor já vai revelando a Ezequiel quais seriam os seus desafios, quais seriam os desafios da sua chamada. Por exemplo, quando nós vemos no capítulo de número 2, o Senhor fala a Ezequiel acerca da sua
tua chamada. E Ezequiel vai dizer: ele me disse, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. A Bíblia diz que de repente entrou em Ezequiel o Espírito do Senhor e pôs Ezequiel em pé. A ordem de Deus era para Ezequiel se colocar em pé, mas já que Ezequiel não se coloca em pé, então o próprio Espírito do Senhor vem sobre a vida de Ezequiel e coloca Ezequiel em pé, com um propósito específico, que é para ouvir a voz do Senhor. Deixa eu te dizer nesta noite, o Senhor não manda e não ordena ninguém se levantar sem propósito. O que Deus está falando aqui nesta noite, o que Deus está fazendo em nosso meio, é porque há um propósito específico, é porque há algo que Ele quer realizar, é porque há algo que Ele quer fazer. A Bíblia diz, e o texto vai nos dizer, que o Senhor então começa a revelar a chamada de Ezequiel. O porquê Ezequiel é chamado? Porque deixa eu lhes dizer, ninguém recebe chamada sem propósito, ninguém recebe chamada sem a revelação de Deus. Aquele que chama, revela o propósito. A Bíblia diz que Deus vai falar a Ezequiel no capítulo 2, versículo 3, dizendo: ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e os seus pais se voltaram contra mim. Até este mesmo dia, os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde. Há de saber que esteve no meio deles um profeta. O que Deus está revelando a Ezequiel, o Senhor está dizendo: há um desafio na tua chamada. A palavra que tu tem que transmitir, o recado que tu tem que transmitir, talvez não serão palavras agradáveis aos ouvidos do povo, mas há uma necessidade que tu pregues a palavra, há uma necessidade que tu transmita a palavra, porque deixa eu lhes dizer, profeta não fala aquilo que ele quer, profeta não inventa a palavra, profeta fala aquilo que Deus quer, profeta fala aquilo que Deus manda, profeta fala aquilo que Deus ordena. E se tem profeta aqui nesta noite, levante a tua mão ao alto, levante a tua mão ao alto. Profeta, Deus tem uma palavra para você nesta noite. A Bíblia está dizendo que Deus está revelando o chamado a Ezequiel. Nós vemos que Deus vai falar de uma forma, vai usar uma forma para falar com Ezequiel. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ezequiel olhou no versículo de número 8, no versículo de número 9, Ezequiel diz: então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, e nela estava um rolo, e estendeu diante de mim. Olha aqui, ó, desceu um rolo à frente de Ezequiel. E que rolo era este? O que continha neste rolo? Olha o que Ezequiel vai dizer: estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Mas deixa eu lhes dizer, Ezequiel pensou que a visão era só para contemplar, que a visão era só para ver com seus olhos. Não, o rolo não está descendo somente por descer. Olha o que Deus diz a Ezequiel no capítulo 3: e ele me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vá e fala à nação de Israel, abre a boca. E Ezequiel vai dizer: e ele me deu
deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. E Ezequiel vai dizer: e eu comi, e era na minha boca doce como mel. O que significa? Deus estava trazendo a revelação daquilo que Ezequiel tinha que transmitir à nação de Israel. Embora o rolo que desceu à frente de Ezequiel e Deus ordenou que ele comesse, embora Ezequiel diga: me pareceu doce ao meu estômago, mas as palavras não eram palavras fáceis, as palavras não eram palavras que talvez agradaria ao povo, mas era uma palavra que vinha de encontro para confrontar, porque deixa eu lhes dizer, nem sempre a palavra vem da forma que nós queremos, nem sempre a palavra vem para nos agradar, mas uma coisa é certa: a palavra de Deus vem para fazer aquilo que apraz a Deus. A Bíblia diz que a palavra não vem e não voltará vazia, antes ela fará tudo quanto apraz o Senhor. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ezequiel, então, ele recebe as palavras do Senhor. Depois de recebidas as palavras do Senhor, então ele tem que profetizar, porque não tem jeito, irmão. Depois de receber a palavra, nós não podemos conter ela dentro de nós. Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar. Ah, irmão, nós queremos ser chamados por Deus, nós queremos ser profetas por Deus, mas se soubéssemos, se alguém soubesse o preço, a carga que tem que pagar, muitos desistiriam da chamada. Mas a chamada é para quem quer, a chamada é para quem tem coragem, a chamada é para quem está disposto a falar, a chamada é para quem está disposto a falar não aquilo que quer, mas aquilo que está descendo da parte de Deus. Há um mistério de Deus aqui, e este mistério está descendo aqui nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu lhes dizer, nesta noite eu preciso correr aqui. A Ezequiel, então, ele vai ter que transmitir as palavras do Senhor, porque neste período a nação de Israel estava e se encontrava em uma apostasia espiritual. Eles tinham trocado ao Senhor, eles tinham trocado a verdadeira adoração. Se você vê Ezequiel capítulo de número 8, no versículo de número 3, Ezequiel vai falar. Olha a forma, irmão, quando nós olhamos e nós lemos Ezequiel, nós nos deparamos a forma que Deus falava com Ezequiel, a forma que Deus se manifestava a Ezequiel. Por exemplo, capítulo de número 8, versículo de número 3, a Bíblia diz que Ezequiel, ele estava lá na sua casa, sossegado, mas de repente Ezequiel diz no capítulo 8, versículo de número 3, que estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E Ezequiel vai dizer no versículo de número 3, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. Olha aqui, ó, era o Senhor arrebatando Ezequiel, era o Senhor dando uma experiência a Ezequiel. E Ezequiel vai dizer: o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provocava ciúme em Deus. Olha aqui, ó, Deus queria mostrar algo a Ezequiel, Deus queria revelar algo a Ezequiel. O que isto quer dizer? A nação tinha se distanciado do Senhor, a nação tinha se afastado do Senhor, trocaram o verdadeiro
verdadeiro Deus. Agora eles trocaram a verdadeira adoração, trocando o verdadeiro Deus. Olha o capítulo de número 8 e olha o versículo de número 8. Olha a forma como Deus fala a Ezequiel, mais explicitamente no versículo de número 7, novamente Deus mostrando o estado de Israel, a situação de Israel. Olha o que ele vai dizer: então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Ezequiel se depara com esta visão, e o Senhor vai dizer: Ezequiel, tu estás contemplando e tu estás vendo este buraco na parede. O Senhor disse a ele: filho do homem, cave agora este buraco que está na parede. Olha, Deus estava querendo mostrar algo a Ezequiel, Deus estava querendo revelar algo a Ezequiel, e Ezequiel vai dizer: então eu cavei na parede e vi uma porta, e o Senhor vai dizer: entra por esta porta, Ezequiel. E Ezequiel vai dizer: entrei e vi as terríveis abominações que eles estavam fazendo. Entrei e vi toda a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da nação de Israel, pintados na parede em redor. O que isto significa, pastor Elias? O que isto tem a ver conosco que está aqui nesta noite? Parece que está tão bom, o ambiente está bom nesta noite, a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas agora, pastor Elias, tem que falar sobre a apostasia espiritual do povo de Israel. Mas agora, pastor Elias, tem que falar acerca da idolatria. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Irmãos, nós precisamos nos manter firmes na presença do Senhor. Nós não podemos perder esta adoração genuína, verdadeira, real, que nós sentimos aqui nesta oportunidade. A nação de Israel tinha perdido, tinha trocado a presença do Senhor, tinha se afastado da presença do Senhor. E deixa eu lhes dizer, quando o homem e a mulher troca Deus, quando o homem e a mulher se distancia do Senhor, ele precisa estar ciente que vai haver uma consequência. Em primeiro lugar, aqui nós vemos a apostasia da nação de Israel. Trocaram a Deus, trocaram ao Senhor. Agora, veja o capítulo de número 10 de Ezequiel. Outro declínio de Israel. Qual o declínio de Israel, pastor Elias? No capítulo de número 10, novamente o Senhor dá uma revelação a Ezequiel. Qual é a revelação? A glória do Senhor tinha se afastado de dentro do templo. A glória de Deus já não estava mais no templo. Se você vê no capítulo de número 10 de Ezequiel, no versículo de número 13, ele vai dizer: os querubins estavam ao lado direito do templo quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o interior do átrio. Versículo 4, ele disse: então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins e foi para a entrada do templo. O que Ezequiel está mostrando, o que Deus está mostrando para Ezequiel? Deus está mostrando a glória de Deus se afastando. Deus está mostrando a glória de Deus se retirando. Se você vê aqui, Ezequiel vai dizer que a glória do Senhor, ela se levantou e foi para a entrada do templo, juntamente com os querubins. Mas agora, se você vê no capítulo de número 10, no versículo de número
de 15, a Bíblia vai nos mostrar, no versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que a glória do Senhor já não está mais dentro do templo, que a glória do Senhor já não está mais à entrada do templo, mas olha o que a Bíblia diz: então saiu a glória do Senhor da entrada do templo, ou seja, a glória de Deus já não está mais no templo, a glória de Deus já não está mais na entrada do templo. Eu quero te dizer nesta noite, é tempo de nós vigiarmos, é tempo de nós preservarmos aquilo que nós estamos recebendo aqui nesta noite, aquilo que nós estamos sentindo aqui nesta noite, porque eu creio que o que Deus está fazendo neste final de semana, não vai ficar neste final de semana somente, não vai ficar somente nesta noite, mas o que Deus está fazendo aqui, é para nós permanecermos com esta glória, é para nós mantermos esta glória, não é para nós perdermos esta glória, não é para nós afastarmos esta glória, mas mantenha a glória de Deus, mantenha a glória de Deus, mantenha a glória de Deus. Oh, aleluia! Quantos estão dispostos aqui nesta noite a manter esta glória? O congresso vai terminar daqui a pouco, mas a glória tem que continuar, 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 a glória tem que continuar. Tem glória aí, 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 tem glória aí. Pastor Elias, eu não consegui sentir ainda a glória de Deus. Então sinta agora, sinta agora, sinta agora, sinta agora, sinta agora, sinta agora, receba agora. Há um mover da glória de Deus aqui, há um mover da glória de Deus. Oh, há o peso da glória de Deus aqui, há o peso da glória de Deus aqui nesta noite sobre nós. Oh, aleluia, aleluia. Não deixe a glória de Deus se afastar, não deixe a glória de Deus se afastar. Sabe, igreja, sabe, irmãos, que a questão, há muitos lugares que a glória de Deus já não mais está presente. Há muitos lugares que a glória de Deus já não está mais presente. Por quê? Porque colocaram a glória de Deus para fora. Oh, aleluia. Pastor Elias, a glória de Deus está aqui. Está, mas nós precisamos manter esta glória. Há um mover do Espírito Santo do Senhor aqui. Este lugar está em chamas aqui, e não é nada mais do que a glória de Deus, não é outra coisa senão a glória de Deus. Porque aonde a glória de Deus está, irmão, há barulho. Aonde a glória de Deus está, há movimento espiritual. Se você vê Êxodo capítulo 19, a Bíblia diz que quando Moisés subiu para falar com Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus baixou no monte Sinai. Diz que o monte estava em chama, havia uma fumaça que saía de cima daquele monte. Que fumaça era esta? Esta fumaça é a glória de Deus. Esta fumaça é a mesma fumaça que Isaías disse no ano que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e vi a aba da sua veste que enchia todo o templo, vi os serafins que voavam ao redor do trono, continham 6 asas, 2 nos pés, 2 no rosto, e com 2 os serafins voavam ao redor do trono e entoavam um cântico ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías vai dizer: ao som das vozes do serafim, tremeu os batentes da porta do templo, e o
templo encheu-se de fumaça. É a glória, 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 é a glória. Oh, aleluia! É a glória. Não deixe esta glória se apagar. Não deixe esta glória se apagar. Não deixe esta glória se apagar. Olha aqui, é por isso que há uma necessidade no capítulo de número 37 de Ezequiel. É por isso que há uma necessidade de um grande avivamento espiritual. É por isso que há uma necessidade de um grande avivamento espiritual. A visão que vem da parte de Deus. Ezequiel estava pensando que a mensagem ia ser uma mensagem diferente. O Ezequiel pensou que agora Deus ia mostrar uma mensagem diferente, ia dar um esboço diferente de mensagem a ele. E Ezequiel estava pronto. Sabe por que Ezequiel estava pronto? Olha o que Ezequiel diz no capítulo de número 37: veio sobre mim a mão do Senhor. Eu estou falando nesta noite sobre a necessidade de um grande avivamento. Porém, a necessidade de um grande avivamento, ela exige algumas condições. E a primeira condição para que haja um grande avivamento espiritual é deixar Deus comandar. É deixar Deus comandar. Como assim, pastor Elias? Olha o que Ezequiel está dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Sabe o que isto significa? Significa o domínio de Deus sobre a vida do profeta. Olha aqui, ó, a mão de Deus está em cima, o profeta está embaixo da mão de Deus. E o profeta está falando, mas ele está determinado a falar aquilo que Deus manda. O profeta está recebendo visões da parte de Deus, mas é a mão de Deus que está guiando ele, é a mão de Deus que está dominando ele, é a mão de Deus que está levando ele. E Ezequiel está disposto. E Ezequiel diz: veio a minha mão do Senhor. Então a primeira condição para que haja um avivamento é deixar Deus comandar. Porque do nosso jeito não dá, irmão. Do nosso jeito não acontece. Nós queremos muitas das vezes organizar as coisas do nosso jeito. Porque deixa eu lhes dizer, avivamento não se inventa. Avivamento não se inventa, não. Avivamento só vem do céu, e pela direção do Espírito Santo de Deus, pelo comando de Deus. Segunda condição para que haja um grande avivamento espiritual. O que é, pastor Elias? Qual é a segunda condição? É deixar ser guiado pelo Espírito. Olha o que Ezequiel diz: veio a minha mão do Senhor e ele me levou no Espírito. Porque deixa eu lhes dizer, Ezequiel por si próprio, ele não teria condições de ver a necessidade de um grande avivamento espiritual. Sabe, irmão, aquele que está no Espírito, ele não entende as coisas espirituais. Sabe, irmãos, aqueles que não estão no Espírito, ele não entende o mover que está acontecendo aqui nesta noite. Sabe, irmãos, aqueles que não estão pelo Espírito, ele não entende, e até fica se perguntando: mas para que tanto barulho? Para que gritar? Para que falar em língua estranha? Para que pular? Para que levantar a mão? É porque o Espírito Santo de Deus está aqui. É porque o Espírito Santo de Deus está guiando. É o Espírito Santo de Deus que está guiando o cantor. É o Espírito Santo de Deus que está guiando o dirigente. É o Espírito Santo de Deus que está guiando o pastor. É o Espírito Santo de Deus que está sobre a regência do coral desta juventude. É o Espírito Santo de Deus que está conduzindo estes músicos aqui nesta oportunidade, nesta noite. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Por isso tem esta liberdade nesta noite. É por isso que tem, irmão, coisa boa. Porque deixa eu dizer, não é preciso pastor Josué, se transpassar de força aqui. Nesta noite, cantor Jonas, tem uma porta aberta aqui. Tem uma porta aberta aqui. E através desta porta vai descer e vai surgir algo da parte de Deus aqui. Aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. É somente pelo Espírito Santo de Deus. Porque deixa eu lhe dizer, na carne nós não vimos nada, na carne nós não sentimos nada. A carne quer ir embora, a carne quer que termine logo, mas o Espírito está dizendo: eu quero mais, 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 eu quero mais. Só quem está pelo Espírito aqui, só quem está pelo Espírito, 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 só quem está pelo Espírito. Então seja cheio, 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 cheio do Espírito, cheio, 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 cheio do Espírito. O Espírito do Senhor já está guiando o crente aqui. O Espírito Santo do Senhor já está guiando pessoas aqui. Tem pessoas que pensou que ia terminar e o Espírito Santo de Deus não ia vir de encontro, se enganou. O Espírito Santo de Deus vai te encontrar, vai te encontrar, vai te encontrar. Vai adorar a Deus nesta noite, ou vai sair daqui sem sentir a presença do Espírito, porque num culto como esse, numa glória como esta, só sai vazio quem quer. Oh, aleluia, oh, aleluia. É somente pelo Espírito, é somente pelo Espírito que o homem vê as coisas espirituais. Me permita nesta noite, já que nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo, que é somente pelo Espírito Santo que nós vemos as coisas que Deus tem a revelar. Permita-me, eu sei que nós estamos no Antigo Testamento, mas vamos para o Novo Testamento. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 9. João só teve a revelação que teve porque estava pelo Espírito. Porque estava pelo Espírito. Como assim, pastor Elias? Olha o que João disse no capítulo 1, do versículo de número 9. Ele disse: no dia do Senhor achei-me no Espírito. Outras traduções diz: fui arrebatado em espírito. E ele vai dizer: e veio por detrás de mim uma forte voz e falou comigo. E João vai dizer: e quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro eu vi um semelhante ao Filho do Homem, com vestes compridas e brancas até os pés. Seus cabelos eram brancos, brancos como a neve. Os seus pés eram como latão reluzente. Os seus olhos eram como chama de fogo. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua voz era como o som de muitas águas. E João vai dizer: e a sua face é como o sol que brilha em todo o seu esplendor. Olha aqui, ó, tudo isto pelo Espírito, tudo isto pelo Espírito, tudo isto pelo Espírito, tudo isto pelo Espírito. Mas o que me chama a atenção é que até aqui João estava normal, até aqui João estava em pé, até aqui João estava resistindo à visão. Mas de repente João disse: mas quando eu vi a sua face, eu não resisti, eu caí aos seus pés quase morto, quase morto. Porque assim, irmão, aquele que está diante da presença de Deus, ele não resiste mesmo. Aquele que está dentro da presença, diante da presença de Deus, ele pula, ele cai ao chão, de rosto em terra, porque ele não está diante de qualquer presença, ele está diante da presença de Cristo.
João disse: eu caí aos seus pés quase morto, mas ele estendeu a sua mão direita sobre mim e disse: João, não temas, porque eu sou aquele que esteve morto, mas hoje estou vivo, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. João estava pensando que a revelação era para a morte. A revelação não era para a morte, a revelação era para Deus mostrar os seus mistérios pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Aleluia, oh aleluia. A terceira necessidade para que haja um grande avivamento espiritual, sabe qual é? É identificar a necessidade de mudança. Se você ver, se você analisar, olha a pergunta: após o Senhor levar Ezequiel, após o Senhor tomar Ezequiel pela sua mão, após o Espírito do Senhor guiar Ezequiel, o Espírito Santo do Senhor guia Ezequiel a um vale de ossos secos. A visão não era bonita, a visão não era bela aos olhos, mas havia uma necessidade de ser revelada a Ezequiel. E Ezequiel está vendo aquele vale de ossos secos. Sabe que vale é este? Este vale era a nação de Israel, que estavam mortos espirituais na presença do Senhor, devido à idolatria, devido à apostasia espiritual, devido à glória de Deus ter se afastado do meio do povo. Agora olha o que Ezequiel está vendo aqui, ó. Ezequiel está dizendo, a tradução diz: e ele me pôs no meio do vale. No meio do vale. Você está achando que Deus vai te mostrar só coisas belas? Você está achando que Deus vai te levar a lugares somente belos? Não, a necessidade de profetizar é no vale, é no vale, é no vale, é no vale. E Ezequiel está indo lá, Ezequiel está contemplando a necessidade de um grande avivamento espiritual. Deus mostra, Deus revela, porque deixa eu lhes dizer, quem é espiritual sabe a necessidade do avivamento espiritual. Quem é espiritual sabe que as coisas não estão normais, não. Há uma necessidade de avivamento espiritual. Eu não estou falando deste avivamento espiritual em que existe em muitos lugares por aí. Eu não estou falando deste avivamento, mas eu estou falando de um avivamento espiritual que faz o homem e a mulher se aproximar de Deus, que faz o homem e a mulher ter comunhão com Deus, que faz o homem e a mulher ter compromisso com Deus, que faz o homem e a mulher obedecer a palavra de Deus, que faz o homem e a mulher andar em santidade, em temor, em fidelidade. Há uma necessidade de um grande avivamento espiritual. Então Ezequiel vê esta grande necessidade. E agora a terceira condição para que haja este grande avivamento espiritual é identificar a necessidade de mudança. Por quê? Porque Ezequiel, ele está de frente com a situação da nação de Israel. Ezequiel, ele está de frente com a situação atual dos seus dias. Irmão, não adianta nós taparmos os nossos olhos, não adianta nós vendarmos os nossos olhos e não querermos ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Não, nós precisamos estar de frente com a realidade dos nossos dias. Nós precisamos admitir que há uma necessidade de um grande e verdadeiro avivamento espiritual, real, verdadeiro, sincero na presença do Senhor. E Ezequiel, ele está de frente com a realidade dos seus dias e de frente com a necessidade dos seus dias. Ezequiel vai se deparar que há uma necessidade
de mudança verdadeiramente, porque deixa eu lhes dizer, não é somente Ezequiel que esteve com a realidade dos seus dias. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, permita-me nesta oportunidade citar-lhes este exemplo. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o profeta Jeremias também vivenciando esta realidade em um período, em um tempo em que o povo estava distante de Deus, em que o povo estava afastado do Senhor, em um tempo que havia uma grande necessidade. E nós vamos ver, mas não vamos ver Jeremias prostrado. Livro de Lamentações, capítulo 5, versículo de número 21. Jeremias, ele vai tomar um posicionamento, e eu vejo como uma oração na presença de Deus, eu vejo como uma lamentação, verdadeiramente como um pedido, vendo a situação do povo. Ele disse: Senhor, renova os nossos dias como antigamente. Renova os nossos dias como antigamente. Não é ser saudosista, porque Deus está fazendo, a presença de Deus permanece em nosso meio, mas há muitas coisas que estão se perdendo no meio do povo de Deus. Há uma essência que está se perdendo no meio do povo de Deus, e nós precisamos fazer este clamor, nós precisamos fazer esta oração dizendo: Senhor, faz de novo, realiza de novo, realiza de novo, realiza de novo. Por que é que ele está pedindo para Deus realizar de novo? Por que é que ele está dizendo: Senhor, renova os nossos dias como antigamente? Porque ele sabia que a nação de Israel, o povo de Israel, tinha vivenciado dias de glória, dias de poder, dias de manifestação da presença de Deus. Ou você acha que não é? Maravilhas de Deus, manifestação de Deus. Começa pela saída do Egito, Deus mandando 10 pragas no Egito para livrar o seu povo. Vamos ver quando Deus está com o povo na travessia do Mar Vermelho. O povo nem tinha se afastado muito distante da terra do Egito. Eles estavam pensando que o Deus que tinha tirado eles do Egito ia deixar eles perecer, ia deixar eles morrer. A Bíblia diz que quando eles estão à frente do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Faraó com seus carros e os seus cavalos vêm atrás do povo, da nação de Israel. E eles chegaram a Moisés e disseram: Moisés, tu nos trouxeste aqui para morrer, tu nos trouxeste aqui para perecer. Porventura na terra do Egito não havia covas suficientes para morrermos lá? Sabe o que Moisés vai fazer? Moisés vai falar com o Senhor. Moisés nem bem tinha abrido a sua boca. Deus fala com Moisés e diz: Moisés, pega em tua mão cajado, toca nas águas, porque hoje este povo verá o grande livramento que eu vos dou. Moisés foi lá e fez conforme a ordenança de Deus. Pega em sua mão cajado, toca nas águas, o mar se abre, o povo passa em terra seca. Mas eu quero te dizer nesta noite: isto é poder de Deus, isto é poder de Deus, isto é maravilha de Deus. Se o povo estava com fome, não tinha alimento, Deus mandava codorniz do céu. Se o povo estava com sede, não tinha água, Deus fez sair água da rocha para matar ou saciar a sede do povo. O que é isto? É poder de Deus. O que é isto? É dias de glória. O que é isto? É dias da manifestação do sobrenatural de Deus. Se o povo estava com frio à noite, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Se o povo andando no deserto estava com calor, Deus mandava com que uma nuvem acompanhasse o povo. Ia para a direita, lá estava a nuvem, ia para a esquerda, lá estava a nuvem. O que é isto? É dias de glória. O que é isto? É dias de manifestação da presença de Deus. É por isso, irmão, é por isso que aquele que sentiu uma vez a glória de Deus e sabe do poder de Deus, ele não vive por menos, ele não vive por menos, não. Ele está disposto a aumentar o nível, ele está disposto a aumentar o nível.
Aleluia, aleluia. De frente com a realidade. De frente com a realidade. A quarta condição para que haja um verdadeiro avivamento é identificar-se com a vontade de Deus. Identificar-se com a vontade de Deus. Sabia que às vezes a nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra? A nossa vontade muitas das vezes é contrária à vontade de Deus. Agora, se nós entrarmos dentro da vontade de Deus, nós vamos entender o querer de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar. E Ezequiel, ele vai se identificar com a vontade de Deus. Olha o capítulo 37, versículo de número 3. Olha o que o Senhor fala com Ezequiel. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Há uma pergunta de Deus para Ezequiel. Olha o que ele vai dizer para Deus. Ele disse: eu disse, Senhor, tu o sabes. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que Ezequiel está fazendo? Ele vai se identificar com a vontade de Deus. Ele está dizendo: eu não vou me arriscar a responder. Eu não vou me arriscar a dizer qual é a minha vontade. Senhor, tu sabes. Tu sabes. E eu não vou fazer muito mistério aqui nesta noite, porque a mensagem é objetiva, a mensagem é reta, a mensagem é com endereço. Sabe por quê? Olha o que Ezequiel, olha o que Deus vai responder, Ezequiel. Deus vai ser imediato também na resposta a Ezequiel. O Senhor disse: então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel estava disposto a se identificar com a vontade de Deus, e Deus revela qual é a sua vontade. Deus está dizendo: a minha vontade é de restaurar. A minha vontade é de restaurar nesta noite. Eu quero dizer que eu não estou tocando palavra ao léu aqui nesta noite. Eu entendo qual é a vontade de Deus nesta noite. Eu entendo qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é restaurar. A vontade de Deus é restaurar nesta noite, irmãos, irmãos. A vontade de Deus é restaurar. Se coloca em pé. Se coloca em pé. Aleluia. Aleluia. Eu não quero me transpassar mais do horário. Ainda bem que eu fiz leitura até aqui. Se identificar com a vontade de Deus. E quando nos identificamos com a vontade de Deus, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Oh, aleluia. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Oh, aleluia, aleluia. Aquele vale que estava sequíssimo, então Deus disse a Ezequiel: profetiza, Ezequiel, a estes ossos. Profetiza, Ezequiel. Profetiza que venha nervos. Profetize que venha carne. Profetiza que venha pele sobre estes ossos. E Ezequiel vai dizer: eu profetizei conforme a palavra do Senhor. O primeiro sinal que Ezequiel ouviu, ele disse: enquanto eu profetizava, houve um forte barulho. Houve um forte barulho. E veio, os ossos começaram a se juntar. Veio os ossos e começaram a se juntar. Veio nervos, veio pele, veio tendões. Mas olha aqui, ó, Ezequiel vai notar algo. Ezequiel vai notar algo. Ezequiel vai dizer: mas não há vida. E Deus vai dizer a Ezequiel agora, para que a restauração fique completa: profetiza. Profetiza. Venha dos quatro cantos, ó vento do Espírito, e sopra sobre estes ossos, para que tenham vida. Para que tenham vida.
Pastor Josué, há um vento que está soprando no nosso estado do Rio Grande do Sul. Cantor Jonatas Almeida, há um vento que está soprando no nosso estado do Rio Grande do Sul. E eu quero te dizer, este vento vai soprar através da minha e da tua palavra, direcionada pela ordem de Deus, pela ordem de Deus, pela ordem de Deus. Se você é profeta, profetiza. Se você é profeta, profetiza. Profetiza pelo teu lar, profetiza na tua casa, profetiza para o teu esposo, profetiza para o teu filho, profetiza para a tua filha, profetiza para a tua esposa. Não amaldiçoa, não diz que não vai dar, não diz que não tem jeito. Profetiza, 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 profetiza. Ai de campo ai de calabaçuri de cantor, ai manda subir de cantora, manda somanda, porque uma glória de Deus está pairando agora, porque uma glória está pairando agora, e esta glória está baixando, está baixando, está baixando, está baixando, está baixando, porque esta glória não vem daqui da terra, esta glória vem da parte de Deus, vem da parte de Deus. Os céus estão abertos aqui, estão abertos aqui, estão abertos aqui, estão abertos aqui. Senhor, baixa a tua glória, Senhor, baixa a tua glória, baixa a tua, é desta forma mesmo. É desta forma mesmo. Tem pessoas que estão dizendo: eu vou fechar os meus olhos, eu vou me calar por um instante, eu quero ver mesmo se esta glória está aqui. Você fez prova com Deus, você fez prova com Deus, você fez prova com Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o teu Espírito é verdadeiro aqui, eu sei a palavra que o Senhor está liberando aqui agora. Portanto, ó Deus, como sinal, como sinal, como sinal, como sinal, manda um vento, manda um vento, manda um vento que sopra uma glória dentro deste templo, lá da nave da igreja, lá da nave da igreja até este altar.